turma. Vamos começar mais uma aula. Hoje a nossa aula do dia 21/8, sendo do roteiro dia 14/8, língua portuguesa e matemática. Na nossa aula de língua portuguesa, eu vou enviar para vocês o vídeo da música, que são 12 coisinhas à toa que nos fazem felizes. Depois de assistirem o vídeo, vocês vão fazer a atividade e vão fazer uma lista com 12 coisas que fazem vocês mais felizes. E aí escrevam lá no roteiro de vocês, tem o quadrinho com os números, de 1 ao 12, e aí vocês vão escrevendo, tá bom? Depois disso, nós temos a atividade de matemática. Livro EMAI, página 88. Vamos ler juntos? Primeira pergunta. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda as questões. Então, aqui nós temos a tabela. Olhem no livro de vocês na página 88. Então, na tabela, nós temos aqui, primeiro, rodada, pontos. Na primeira rodada, 14 pontos. Na segunda rodada, 32 pontos. Então, esses pontos foram os pontos obtidos pela equipe do Roberto. Então, vamos na letra A. Que informações encontramos na tabela? Qual é a informação que nós temos aqui? A primeira informação é as rodadas, a quantidade de rodadas e o número de pontos. Então, o que vocês podem colocar aqui? O número de rodadas e o número de pontos. Letra B. Quem forneceu essas informações? Se essas informações estão sendo colocadas pela equipe de Roberto, quem foi que fez essa tabela? Se eu estou falando que a equipe do Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja a tabela, os pontos obtidos por sua equipe e responda a questão. Então, se aqui tem essas informações, quem foi que escreveu? Foi o Roberto, não foi? Letra C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Primeira rodada aqui. Quantos pontos foram feitos? Olhem aqui. Eu vou destacar aqui com amarelo. Quantos pontos foram feitos na primeira rodada? Ó, primeira rodada. E qual o significado do número 32 na tabela? O número 32 não está aqui? O que ele significa? Ele significa que são os pontos que foram feitos na segunda rodada. Então, vocês podem colocar aqui. É a quantidade de pontos feitas na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Para nós sabermos o total de pontos, nós teremos que somar o 32 mais o 14. E coloquem o resultado aqui. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda rodada de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Utilize a estratégia que Juliana fez na atividade 14.4. Então, lembra na atividade da aula de ontem, que tem aquele esquema de somas? Então, nós podemos fazer aqui também da mesma forma. Vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Primeiro, vamos somar o valor aqui da equipe do Roberto. O 32 mais 14. Então, o que eu vou fazer? Vou somar primeiro as dezenas, que é o 30 mais 10, que deu quanto? 40. Aí depois eu vou somar, deixa eu mudar de cor, as unidades. Então, é o 2 mais 4. Que é o 2 mais 4, deu 6. E depois eu somo tudo. Que são esses dois. Então, o 40 mais 6.
que ficou 46. Então, a equipe do Roberto, eu vou apagar aqui, mas aí como está sendo gravado o vídeo, vocês conseguem voltar o vídeo e visualizar, tá? Então, o Roberto, ele ficou com 46 pontos, certo? Vou escrever de novo. Então, aqui, vou escrever pequenininho. Roberto. A equipe dele fez 46. Agora, vamos fazer também a soma do William. O William primeiro fez 16 pontos e depois ele fez 31 pontos, certo? Então, para descobrir também, nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, somar as dezenas, que é o 3 aqui do 30, então vale 30. O 1 dos 16, que vale 10. Então, ele conseguiu o quê? 30 mais 10, 40. Aí, nós vamos somar esses dois aqui. 6 da unidade do 16, mais 1 da unidade do 31. 6 mais 1, 7. Então, se nós somarmos agora aqui, deu 47. Então, o William ficou com 47. Vou apagar aqui também. Então, o William. Não sei se eu vou conseguir escrever e vocês vão conseguir ler. O William, 47. Então, aqui está, ó, a pergunta: qual dessas duas equipes marcou mais pontos? A equipe do Roberto ou a equipe do William? Qual das duas? E vocês vão colocar aqui, vão responder. Eu já sei qual foi. Que foi esse daqui, não é? 47 não é maior que 46? Então, aí vocês vão colocar aqui. Foi a equipe do... E colocar o nome, tá bom? Aí, depois dessa atividade... e façam um esquema, como a professora acabou de fazer também. De somar a da equipe do Roberto, a somar da equipe do William, bonitinho. Façam no caderno, para vocês não ficarem tão perdidos, porque na folha do livro não tem espaço para fazer. Então, façam no caderno para ficar mais fácil. Depois, respondam no livro, que foi a equipe vencedora, quem fez mais pontos. Terminando essa, vamos para a próxima. Então, turminha, dando continuidade, vamos fazer a atividade da página 89, que ela fala sobre sequência, né? Sequência de figuras e cores. E para a gente relembrar um pouquinho o que é essa sequência, vamos começar por um exemplo mais fácil, que é esse daqui que eu coloquei no slide. Esse primeiro exemplo aqui é uma sequência de números. Vamos tentar ver qual que é o próximo número que está faltando? Então, vamos lá. Ele começa com 100, 200, 300, 400. Qual o número que vem depois aqui? Se ele está contando aqui, ó, de 100 em 100. O 100 foi para 200, depois para 300, 400. Qual é o próximo que vem aqui? É o 500, correto? E depois do 500? 600. Então, essa é uma sequência de números que nós estamos contando de 100 em 100. Já a sequência aqui de baixo é uma sequência de desenhos de forma geométrica. Nós temos aqui o triângulo amarelo com a ponta para cima e o triângulo vermelho com a ponta para baixo. Então, a sequência está triângulo amarelo para cima, triângulo vermelho para baixo, triângulo amarelo para cima, triângulo vermelho para baixo, triângulo amarelo para cima. Qual é o que está faltando aqui? Seria o triângulo para baixo vermelho. Certo? Seria essa para completar a sequência. Entendendo isso, vamos ver a atividade, que é a atividade 14.6. Vamos lá.
Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela já fez. Então, essa sequência aqui tem duas coisas importantes que nós não podemos esquecer: as figuras geométricas e as cores. Qual é a sequência das cores? Azul, vermelho, amarelo, verde. Azul, vermelho, amarelo, verde. Vendo pelas cores, qual é o que eu vou pintar aqui? Seria azul. E depois do azul, seria o vermelho. O vermelho. Depois do vermelho, o amarelo. E depois do amarelo, o verde. Então, ficaria a sequência assim: azul, vermelho, amarelo, verde. E a sequência ficaria completa. Vamos tentar responder agora as outras questões. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Então, Juliana, ela está construindo as figuras pela sequência de cores e pela sequência de figuras, de formas geométricas. Então, ela tem duas regrinhas nessa sequência: as cores, a sequência de cores e a sequência de figuras geométricas. Essa seria a resposta. Agora, a número 3. Quando ela completar 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado e por quê? Então, aqui do lado, eu já fiz os desenhos de algumas figuras. Então, primeira coisa, vamos contar quantas figuras nós temos aqui, para sabermos quantas faltam para completar 20. Vamos contar juntos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu já tenho 12 figuras. Então, do 12 para chegar no 20, faltam 8. Então, nós teremos que fazer 8 desenhos aqui. Então, vamos contar quantos eu já fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa linha aqui já está completa. Esse daqui é só exemplo. Então, primeira coisa, eu fiz ali a sequência retendo a ideia de como ela terminou aqui. Se ela terminou com um triângulo, depois do triângulo vai vir o quadrado, certo? Vendo a sequência aqui que ela começou. Então, veio quadrado, igual a esse, triângulo, quadrado, círculo. Aí depois, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. Porque é essa a sequência que ela fez. Porque não foi até aqui que ela fez uma sequência? E aqui ela começou de novo. Quadrado, círculo, quadrado, triângulo. E aí depois desse triângulo, ele vai fazer o quê? Qual é a figura que vai vir? O quadrado de novo, não é? Então, é essa sequência aqui. E lembrando que ela também tem a sequência de cores, certo? Então, nós terminamos a sequência desses desenhos no verde. Então, o próximo desenho seria azul. A próxima forma seria azul. E depois, vermelho. Amarelo. Verde. Aí, de novo, começa tudo de novo. Azul. Vermelho. Amarelo.
amarelo, verde. Aqui. Então, aí nós completamos a sequência de 20 objetos, tanto nas figuras geométricas quanto nas cores. E agora vamos tentar responder. Quando ela completar 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Então, vamos tentar contar lá os quadrados? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, para esquecer uma aqui, ó. 10. Então, são 10 quadrados. Por quê? Se eu fiz uma sequência de 20 objetos, e eu tenho aqui, ó, repetindo esses objetos, os quadrados, nós temos 10 quadrados. Quantos quadrados ela terá desenhado? Então, ela desenhou 10 quadrados. Porque na sequência das 20 figuras, ele se repete 10 vezes. A número 4. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? Foram pintados 1, 2, 3, 4, 5. 5 foram pintados de azuis, pois são a metade da sequência de quadrados. Depois dessas figuras aqui, no final da aula, eu já vou postar também a resposta, para vocês colocarem mais certinho, tá bom? Aqui é uma atividade bem difícil, bem complexa, é uma coisa de sequências que tem vários objetos. Qualquer dúvida, vocês me mandem a mensagem, mandem a foto da atividade que vocês conseguiram fazer, a gente vai conversando, tá bom? Terminada essa atividade, nossa aula termina por hoje. Terminamos mais uma semana, que foi cumprida, cheia de atividades. Lembrando que a semana que vem é a nossa semana de descanso. Então, aproveitem para descansar, arrumar as atividades que tiver pendente, organizar o caderno e os livros, né? Porque já estamos também com bastante atividades já feitas. E eu também tenho mais um recado. Tem no dia 31, para retirar os novos roteiros, na segunda-feira da outra semana, na escola, tá? Então, muitos beijos a todos. Obrigada aí por essa semana, por todo o acompanhamento. E até a próxima semana. Beijinhos!